Olá, muito bom dia. Aqui é Sônia Fiuza, tudo bem? Quero trazer até você nesta data, sexta-feira, com sol, há algumas nuvens aqui no Rio de Janeiro, mas nós sabemos que ainda assim prevalece o sol e que Deus há também de fazer prevalecer a sua palavra nas nossas vidas. Eu quero falar com você sobre isso nesta data. Amém? Eu quero que você medite juntamente comigo no livro do Êxodo, capítulo 19, que fala a respeito do sogro de Moisés, o Jetro, que foi encontrar-se com Moisés, foi levar seus filhos e esposa para estarem juntamente com ele. E ali ele viu todo o sacrifício feito por Moisés para dar atendimento a todas as pessoas que levavam as suas causas até Moisés. E aquele homem viu que Moisés estava muito tempo em pé ou muito tempo sentado e eram problemas até dizer chega. E ele então dá um conselho para Moisés e nesse conselho ele diz assim: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Represente o povo perante a Deus, leve as suas causas até Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Só até aqui, ainda que ele tenha maravilhosos conselhos depois daqui. Aqui eu quero tratar com vocês, queridos, a respeito de uma coisa que é tão notória para qualquer ser humano, né? Que é a condição das pessoas de buscarem os caminhos mais fáceis, buscarem facilidades. E no buscarem facilidades, elas acabam muitas vezes se apresentando de um modo muito feio. Nós que somos da igreja podemos falar isso, porque nós vemos um determinado modelo de homens e mulheres que buscam a casa do Senhor para atender aos seus anseios. E dificilmente a liderança da igreja consegue obter muita coisa dessas pessoas. Como o máximo consegue obter os dízimos, porque existe uma promessa quanto à entrega dos dízimos, a promessa feita pelo próprio Deus de que ele repreenderia o gafanhoto, repreenderia os males que advêm nas finanças das pessoas, na vida das pessoas, porque não é apenas nas finanças que o devorador ataca. Ele ataca as finanças, ataca a saúde, ataca os relacionamentos, ataca a vida das pessoas de um modo geral. Aqui a figura do gafanhoto a gente pode ver no livro do profeta Joel, onde ele fala sobre Israel, as coisas ruins que estavam acontecendo com Israel, e havia uma praga, que eram exatamente os gafanhotos que atacavam as plantações de Israel. E por atacarem as plantações de Israel, por maior que fosse o esforço feito pelos israelitas, eles não conseguiam colher, desfrutar daquilo que eles faziam. E no livro de Joel, Deus diz, não é, que repreenderá o gafanhoto, o migrador, o cortador, o destruidor, o grande exército que Deus enviou contra eles. Ah, Sônia, mas Deus envia gafanhotos, envia o mal contra nós? Olha, eu creio que Deus não envia, não, mas o diabo, ele, conforme aconteceu com Jó, que ele não pôde agir contra Jó sem a permissão de Deus, significa que Deus pode permitir que o inimigo entre na vida de uma pessoa. E tem N motivos para que isso aconteça, para que Deus permita. Deus pode permitir a fim de que a pessoa veja que a suficiência daquela pessoa vem de Deus e não do trabalho dela, da beleza dela, do vigor físico que ela tem, da saúde que ela tem, do nome que ela tem, dos poderes que ela tem. Mas que toda a suficiência dela vem de Deus, porque se Deus quiser, ele tira tudo aquilo, e de fato ele tira, conforme aconteceu com Jó. Jó era rico, Jó era um homem saudável, Jó tinha filhos maravilhosos, tudo na vida de Jó era maravilhoso.
né? E Jó era um homem íntegro, era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E a bondade dele era tal que ele fazia sacrifícios pelos filhos, imaginando que os filhos, não tendo o mesmo naipe dele, pudessem pecar contra Deus. Então, para evitar o mal contra os seus filhos, ele jejuava, ele sacrificava por aqueles filhos. Então, nós vemos que o Jó era sobrecarregado também, que os filhos dele viviam nas festas, realizavam suas festas, não eram exatamente meninos e meninas que se possa dizer que viviam na farra, mas eles se reuniam, eles eram unidos, eles se reuniam nas suas casas e ali eles faziam verdadeiras festas entre eles, né? E imagina-se que eles não tivessem efetivamente o mesmo nível espiritual do pai, que pudessem estar, quando o pai estava jejuando, pudessem estar jejuando juntamente com o pai. Mas ainda que com tudo isso, o Jó, ele foi levado por Satanás a vivenciar situações ruins na vida dele, né? O inimigo teve autorização de Deus para atacar o Jó, só não podia tirar a vida de Jó, porque a vida de Jó era de Deus, pertencia a Deus, Jó era de Deus. Então nós vemos no caso de Moisés que o sogro dele, chegando até ele, viu o enorme sacrifício que ele fazia pelas pessoas. E no Novo Testamento, tem a passagem que foi a primeira que chamou a minha atenção no dia de hoje, no Evangelho segundo Lucas, em que Jesus se apresenta para os discípulos, né? Eles estavam diante de uma pregação, né? Jesus pregava, Jesus ensinava, as multidões iam atrás dele, e ali em Lucas 9 está o registro da primeira multiplicação que ele fez de pães e peixes. E no versículo de número 13 está escrito assim: ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Eu vou ler desde o princípio para vocês entenderem, você entender, meu querido e minha querida. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto haviam feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, os 12 discípulos se aproximaram dele e disseram: pede à multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, porque estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Aqui nós vemos, né, conforme não vimos antes, que antes Moisés precisou que viesse um socorro da parte de Deus na pessoa do sogro dele, para dizer: olha, você precisa nomear pessoas para te ajudarem. Coloque autoridade sobre essas pessoas para julgarem as causas do povo. E eles só venham para você com as causas que eles não conseguirem resolver. Agora, aqui está Jesus com os discípulos e uma multidão que os discípulos queriam dispensar e que procurasse caminhos, que tivesse uma mercearia, que tivesse um lugar qualquer que vendesse o que eles pudessem comer, como, por exemplo, a hospedaria, conforme eles sugerem aqui, né? E Jesus vira para eles e diz: dai vós mesmos de comer a eles. E este é o ponto central do que eu quero falar hoje com você, querido, querida. O que eu desejo tratar hoje com você é esse aspecto do cada um de nós poder dar de comer aos outros. Como assim, Sônia? O que você quer falar? Eu quero falar que nós muitas vezes dizemos para as pessoas que nos procuram que elas procurem outra pessoa, procurem outro Deus, façam qualquer coisa por elas mesmas. E nós, na maioria das vezes, temos jeito e forma de socorrer aquelas pessoas.
Uma certa vez eu recebi em minha casa uma moça que eu era amiga por muitos anos, e ela apareceu e me contou um problema muito grave, e eu estava recém-convertida. Eu não tinha exatamente a solução para ela, porque eu não sabia orar, mas eu a levei à igreja. Eu a apresentei ao pastor e pedi que o pastor orasse por ela. Essa foi uma parte da problemática. A outra parte da problemática foi que aquela moça se apresentou a mim dizendo que ela precisava de uma quantia porque ela havia retirado essa quantia do caixa da empresa onde a irmã dela trabalhava. E eu fiquei assim com tanto receio que alguma coisa de ruim acontecesse com ela, que era minha amiga, que eu jejuei por ela. Eu, na minha possibilidade, como nova convertida, orei por ela, e eu levei o problema até um colega meu de trabalho que era evangélico, inclusive da igreja onde eu estava congregando. E então conversei com ele, e ele então retirou o dinheiro e eu repassei para essa moça. Então ali, pelo meu entendimento de que, conforme Jesus falou para os discípulos, eu posso dar de comer aos outros, não é? Eu sempre tenho que ter uma reserva comigo daquilo que as pessoas podem precisar. É a ocasião em que nós, por exemplo, devemos ter um dinheirinho no nosso carro para quando uma criança nos abordar no sinal, até mesmo quando um bandido, um assaltante vier, que ele não nos agrida, não nos machuque de nenhuma forma, porque nós não tínhamos absolutamente nada, e pacificamente nós estejamos estendendo a mão para dar aquilo àquela pessoa, de modo que o mal que iria agir seja totalmente neutralizado pelo meu ato de dar. A própria Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, dai vós mesmos de comer a eles, ele está dizendo que nós temos essa condição. É óbvio que ele falava com os discípulos, e os discípulos estavam sendo treinados por ele, mas todos nós, se nos dedicarmos a buscar ao Senhor, estaremos também sendo treinados pelo próprio Deus. Amém? Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso nós mandamos as mensagens para muitas pessoas no nosso dia a dia, porque nós queremos ver o máximo de pessoas caminhando nos caminhos do Senhor, porque assim essas pessoas aprenderão a se defender e aprenderão também a defender os outros. Isso significa perder a condição de egoístas, de egocentristas, de pessoas que até mesmo elas mendigam coisas dos outros, não é? Nós vemos pela Bíblia que o sacerdote é quem leva as cargas do povo até Deus, mas vemos também que o sacerdote, ele naquela época, ele trajava uma vestimenta que na sua orla tinha uns sinetes, e quando ele se movimentava para entregar o sacrifício, ele fazia todo um barulho, e havia uma corda que o prendia, e uma pessoa do lado de fora ficava segurando. Se os sinetes parassem de tocar, era porque o sacerdote estava em pecado, e aí obviamente que ele morreria. Então parou de tocar, ele morreu porque estava em pecado, e ele era puxado, o cadáver dele era puxado. Mas quando o apóstolo Pedro diz, vós sois sacerdócio real, ele está dizendo que não apenas o sacerdote pode levar as nossas cargas, nós também devemos levar as cargas uns dos outros, conforme o apóstolo Paulo também falou. Então, querida, a mensagem de hoje é para dizer, olha, não leve tudo para o seu pastor, se ajoelhe e ore, adote o hábito, o costume de colocar a mão sobre a sua cabeça e repreender todo o mal contra a sua vida, de lançar por terra toda a obra que o diabo queira fazer contra você, esteja até fazendo, sabe? Eu ando com um óleo precioso da unção na minha bolsa, e quando eu tenho a oportunidade de ungir uma pessoa enferma, eu vou lá e unjo, e eu já vi coisas acontecendo em razão disso. Então, tenha você também o hábito de orar por você, de não ficar dependendo do pastor, não ficar dependendo de alguém que faça por você aquilo que é sua obrigação fazer, que foi o que Jesus, nosso querido Jesus, falou para os discípulos. Ora, vou dispensar essa multidão toda que estava aqui comigo esse tempo todo? Como assim?
Eu prego e dane-se eles, se eles ficarem pelo deserto sem comer, eles caiam pelo deserto porque não comeram? Não, dai vós mesmos de comer a eles. O Senhor Jesus estava falando que aqueles discípulos tinham condição de produzir alguma coisa em favor daquela multidão. Do mesmo modo, eu creio no meu coração que você tem condição de produzir alguma coisa, não apenas por você mesmo, pela sua família, você também tem como fazer alguma coisa pelos outros, amém? Aproveitemos que estamos assim tão pertinho do Natal, que é uma ocasião em que as pessoas costumam ficar mais contritas, né? Elas costumam olhar um pouquinho mais para quem está jogado nas calçadas, né? E precisam também estar contritas em olhar os que estão caídos dentro das suas próprias casas. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Não deixe tudo sob a responsabilidade de um sacerdote. Não deixe toda a sua vida sob a responsabilidade de terceiros. E não deixe a sua vida caminhar de qualquer jeito. Amém? Sem igreja, sem pastor, sem liderança, sem os estatutos de Deus, sem os mandamentos de Deus, sem conhecer nada a respeito de nada, sabe? O deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse corinho é maldito, que a gente não tem que deixar a vida nos levar, não. Quem tem que nos levar é o Senhor. Amém? Fale com Deus hoje, ore ao Senhor, faça você a sua oração, busque a Deus, vá à igreja, as igrejas estão abertas, quase todos os dias tem culto, a maioria das igrejas tem cultos todos os dias, tem sempre um sacerdote, um irmão, uma irmã, ungidos, preparados e separados para estar ali, para colocar a mão sobre a sua cabeça, para orar por você, para repreender a enfermidade, para repreender o mal. Agora, obviamente que a gente também não pode deixar de falar que se você vai a uma igreja, o pastor ou o irmão que lá está impõe a mão sobre a sua cabeça, os demônios se manifestam, os demônios são repreendidos e são expulsos, você volta para sua casa, nunca mais vai à igreja e não toma as providências que você tem que tomar para que os demônios não voltem. Infelizmente, a própria Bíblia mostra isso para nós, é o Senhor Jesus quem nos diz que os espíritos que são expulsados da vida das pessoas, eles ficam vagando, não é? E aí eles voltam para a casa de onde eles foram expulsos. Chegando lá, eles veem que a casa está bonita, né? Porque toda e qualquer pessoa fica bonita quando ela está sendo liberta, quando ela é liberta. Dá gosto estar perto de uma pessoa liberta. Aí ele vê, o espírito que saiu, ele vê que a casa está bonita e que não está ocupada. Então ele vai e busca 7 demônios mais poderosos do que ele e voltam a habitar aquele corpo, aquela casa. Amém? Não permita que isso aconteça. Comece, desenvolva e acabe. Não deixe as coisas começarem na sua vida e não terem conclusão. Né? Aquela coisa de final de ano, fica naquele chororô porque não fez nem a metade do que planejou fazer. Para de chororô. E comece a pensar, Deus, qual é o principal? Porque às vezes as coisas não acontecem porque o principal não foi feito. Eu diria que o principal é temer a Deus, é buscar ao Senhor. Amém? Busque a Ele, vá à igreja, leia a Bíblia, compra uma Bíblia, porque não é caro. Compre uma Bíblia, leia a Bíblia, vá à igreja, peça perdão a quem você deflagrou, você machucou, mesmo que tenha sido sem querer, não é? Ou dê perdão a alguém que vem até você para te pedir perdão por alguma coisa que tenha feito a você. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. O Senhor Jesus não era orgulhoso, ele era humilde. O contrário de orgulhoso é humilde. Amém? Seja conforme Jesus foi, um homem manso e humilde de coração, que deu descanso às almas das pessoas. E Jesus faz isso porque ele nos ensina. Coloque-se em posição de ser ensinado, seja um ser ensinável, para que você possa herdar a coroa da vida, para que você possa estar com Jesus, para que você possa ser encontrado por Ele quando Ele vier na sua segunda vinda, que já está muito perto de acontecer. Amém? Prepare-se para receber o seu Senhor, se Jesus é o seu Senhor. E se Ele ainda não é, corra muito para tomar essa providência, para que você não seja um daqueles que ficarão aqui e passarão por situações terríveis, que não terão quem ajude a resolver.
Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos um Deus que longanimamente levanta pregadores, levanta evangelistas, levanta missionários, levanta pastores, levanta igrejas, levanta comunidades, levanta pessoas para ajudar, conforme aconteceu lá com Moisés, que o sogro dele, usado por Deus, disse para ele que ele precisava de ajudadores, e ele colocou os ajudadores para não ficar ele pesado. Não pese o seu pastor, não pese a pessoa que está ajudando a cuidar de você. Cuide você também de você. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu oro e intercedo pela vida dessa pessoa que está diante dessa mensagem, pedindo ao Senhor, bendito Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos a vida dela, o seu coração e os seus pensamentos, e tome também todas as áreas da vida dela, Senhor, que porventura nesse momento estejam sendo alvos de ataque do inimigo. Pai, vá repreendendo toda a obra de Satanás contra a vida dessa pessoa e contra a sua família, a sua casa, o casamento dela, o emprego dela, a sua saúde, o seu ministério, os seus filhos, os seus esposos. Em nome de Jesus, vai fazendo bater em retirada toda a caça de demônios, Senhor, que porventura esteja agindo na vida dessa pessoa, fazendo-a, Senhor, necessitar de socorro e de ajuda do Senhor. Ensine a ela esse caminho, Pai, de buscar a ajuda do Senhor, de ir à tua casa. Mostre o teu caminho a ela, Pai. Prepara o teu caminho para ela andar nele. Toca no coração dela, quebrante o coração dela, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço tudo isso e te agradeço. Amém. Amém, querido, querida. Em nome de Jesus, fale assim: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Peço-te perdão pelos meus pecados e declaro que Jesus Cristo é Senhor e eu o recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, querido, querida. Tenha uma excelente sexta-feira na presença do Senhor. Tchau, tchau.